Olá, amigos do canal Olho do Vasco, Maurício Ribeiro para mais um pós-jogo. Amigos, esse pós-jogo está sendo diferente. Eu estou dirigindo e acho que penso melhor assim, porque a noite foi uma tragédia. A noite foi dura. Meu filho teve que acordar às 6 e tal da manhã para ir para a escola, mas fez questão que eu o acordasse na hora do jogo. E aqui já era quase 2 da manhã. O que nós vimos ontem foi um misto de incredulidade com um profundo abalo psicológico desse time, que a gente já vem falando há muito tempo, um descontrole emocional de vários jogadores, e você vê o Peck ao final do jogo chorando. Deus me livre e guarde, me lembra o Castão ano passado, quando não tinha nada perdido e a situação era trágica, totalmente diferente dessa, que é possível ainda, totalmente trágica, diferente dessa, e ele chorando no final do jogo como se tudo tivesse acabado. E essa não é a realidade. O Vasco ainda depende dele e nós vamos subir. Ontem foi um show dos horrores. Quando o Conceição fez o primeiro gol dele, cabeçaço lá antes dos 5 minutos, falei, pronto, tudo favorável, torcida, gol do Vasco, o Vasco vai se moldar. E o que a gente viu dali pra frente foi, me custa acreditar, a falta de leitura da comissão técnica do Vasco. Porque eu sou radicalmente contra você tirar um jogador que entre a Série A e B, é o jogador com o maior número de desarmes, que é o Yuri. O Yuri vem jogando no sacrifício, o Jorginho falou. E ao final ele diz, não, mas ainda mais foi uma opção nossa. Ficou claro pra mim que se tivesse que botar o Yuri desde o começo, ele botava. Aí vem dizendo o pessoal, foi uma boa opção o Palácio para dar qualidade. Foi uma opção nada. O que o Palácio jogou no tempo que ele teve em campo? Nada. O que ele construiu? Andou pra lá, veio buscar bola, porque o Andrei ficou preso, sem avançar, porque o Jorginho matou o Vasco ontem no primeiro tempo. O Andrei ficou preso, não subiu. O Vasco tinha um latifúndio no corredor central, não se atacava a bola. O homem da bola, eu disse, o jogo todo pro meu filho, olha o corredor esquerdo, como é que tá, principalmente no primeiro tempo, o buraco que tá no corredor esquerdo. Ou seja, não jogou o Pimentinha do lado direito e ninguém fez nada com o Pará do lado esquerdo, que boa parte do primeiro tempo deitou e rolou ali sozinho. Deitou e rolou ali sozinho o Palácio. O que ele fez? O Palácio não, o Pará vinha pela esquerda, rabiscava por dentro, trocava a bola como gol. Foi dessa forma. O Palácio vai dar um combate, perde num combate para ele, abre, distancia fisicamente dele, não ataca ele novamente, aí dá espaço para ele caminhar, ninguém dá o bote em cima dele. E o que ele faz? Ele me manda um balaço, chutou bem, e o nosso goleiro, o Thiago Rodrigues, que já não salvou muito, mas essa reta final tem sido um desastre. Ontem foi um verdadeiro desastre a atuação, tirando uma outra defesa, um desastre a atuação do Thiago Rodrigues. Não vou crucificar, que já salvou muito o Vasco, e graças a ele a gente não perdeu e ganhou alguns jogos, mas a reta final dele, seja pelo psicológico, seja pelo conjunto da obra, tá muito ruim. E o Vasco faz um jogo no primeiro tempo horroroso, que a comissão técnica não me fecha o lado esquerdo, e por ali e pelo miolo central era uma avenida impressionante. Eu acho que esses caras não conseguem entender o que é futebol ou ter uma leitura de fechar uma porta ou outra. Isso é impressionante, impressionante. Vem o segundo tempo, o Jorginho prova que ele entendeu que fez asneira, tira o Palácio e mete o Yuri, e não vem com esse papo, o adutor tá ruim, meu amigo. Jogador de pegada, jogador de jogo grande, jogador que constrói jogada, que desarma a jogada, não é jogador para entrar em segundo tempo. Esse tipo de jogador, ele precisa sentir o jogo pulsar já no começo. A pilha tem que estar desde o começo, não é entrar no segundo tempo. Mas pronto, entrou ele, entrou o Peck,
O time, acho que com os dois, melhorou bastante. O Vasco construiu muito. Meteu o Fábio Gomes. Mas para meter o Fábio Gomes, tem que ter toda hora a bola na área. E aí o Vasco começou a se armar melhor em campo. Construir melhor em campo. E aí o que acontece? Novamente, uma falha de posicionamento para mim do sistema defensivo do Vasco. O Vasco se permite tomar o segundo gol e aí para frente é aquele filme de terror, porque a gente vive na sexta-feira 13 a missão, parte 300 mil. O time do Vasco, ver o Vasco jogar é um verdadeiro filme de terror. Você não sabe o que vai acontecer na hora, na cena, mas você sabe que a tragédia está anunciada. Ganhamos 2 jogos. Aí, Sport, Criciúma, na pressão e no calor da torcida. E porque Deus quis. E porque os adversários são muito ruins. E o Vasco vai subir porque os adversários são ruins. Hoje, todo vascaíno vai estar lá na tela. 7 horas da noite, se eu não me engano. Londrina e Ituano. A que ponto nós chegamos? A que ponto nós chegamos? Mas isso vai ter fim. Vai ter fim porque a gente vai subir e o ano que vem vai ser tudo diferente, porque a saúde do vascaíno não aguenta mais. O torcedor vascaíno não aguenta mais passar por isso que ele está passando. Passar por isso é desumano. Passar por isso é desumano. O torcedor do Vasco não merece passar pelo que ele está passando. E aí o Vasco me acha um gol, porque achou um gol com o Andrei, que eu vinha dizendo, coloca o Peck. No pré-jogo eu falei, coloca o Peck, que vai segurar o Pimentinha. Não precisou. Mas aí durante o jogo eu falei, coloca o Peck para segurar o Pará, que estava na cara. E o Vasco construindo, o último passe ruim, o Vasco tentando muito bola pelo meio, e aí o jogo, para quem conhece futebol, é básico, abre o jogo pelas laterais para fazer o time se mexer e você tentar abrir espaço. E o Vasco consegue um gol, acha um gol com o Andrei. Espetacular. Meu amigo, já dizia o falecido Eurico Miranda, se faltando 5 minutos eu perco um jogo, eu mando todo mundo embora, eu faço e aconteço. Tem que furar a bola, tem que gritar, tem que pisar nela, tem que fazer o escambau, mas não pode deixar o jogo andar. E num córner imbecil, que o Vasco deu um córner imbecil, e eu ainda fiquei preocupado, falei, lá vem bola direto para a área. Quando os caras aproximaram para fazer 2 ali, eu falei, porra, menos mal. E aí o que é que acontece? É o básico do futebol. Superioridade numérica. Superioridade numérica. Os caras simplesmente, meteram 3 jogadores, jogadinha inside idiota, com 2 ali no tiro de canto, e um ali esperando para meter a bola na área. E o Vasco não me encosta, em termos numéricos, para ter 1 para 1 ali. O Alex Teixeira demora a chegar, não consegue fechar aquela linha de passe, o cara mete para dentro, e aí eu não sei o que passa na cabeça do lateral do Edmar, e o Edmar, ele olhando para a bola, porque o jogador tem um vício olhar para a bola, você tem que ver o posicionamento do seu adversário, porque o cara vem de trás e você tá parado. É claro que o cara vem numa impulsão maior do que a sua, e o cara subiu um pescoço acima do Edmar. E o Thiago Rodrigues, na minha visão, falhou de novo, porque é um goleiro, me lembra o Martins Silva. Embaixo dos paus, ele é muito bom, salvou muito o Vasco. Agora não sai nem por um decreto. Aonde a bola foi? Por que o Thiago Rodrigues não me saiu de soco, gritando de qualquer jeito numa bola daquela? A bola vem em arco. Havia tempo para ele sair. Então, amigos, o Vasco toma uma virada, que é uma tristeza. Mais doído do que perder o jogo, porque a gente ainda tem chance de acesso e vamos subir, é a tristeza de ver a imagem da televisão, senhoras, senhores, crianças, tudo chorando por incompetência de quem está lá. Porque ontem era para ser uma festa. Menos de 5 minutos, 1-0. E o Vasco consegue ressuscitar o morto, que eu acho que só tinha ganho 2 jogos.
no campeonato jogando fora. O Vasco ressuscita o morto e ele traz para um epílogo este filme de terror que a torcida do Vasco não quer ver. Jason, Sexta-feira 13, o massacre da Serra Elétrica. O Vasco traz para hoje, que pode minimizar o nosso sofrimento, mas ele traz para a última rodada o epílogo deste filme de terror. E queiramos que nesse filme de terror faça valer o mocinho. E aí que 2023 seja diferente, porque eu tenho até dificuldade de resolver gravar esse vídeo no carro, porque eu confesso a vocês que a minha condição emocional, vendo a tristeza do meu filho, vendo a tristeza das crianças, dos senhores, das pessoas de idade ontem, isso me comoveu muito. O Vasco, hoje, ele está fazendo mal, há muito tempo, ele faz mal à nossa saúde mental e física. Nós não precisamos de cardiologistas. Porque você ver um jogo do Vasco prova que você está bem de coração. Eu fui dormir quase 4 horas da manhã daqui. O meu filho igual. Às 7 horas, ele já estava de pé para a escola e eu também. Porque a cabeça trabalha, a incredulidade perante o que a gente viu ontem não deixa a gente dormir. Mas nessa reta final, nesse epílogo, nesse embate final, nessa guerra de gladiadores, o que eu tenho é acreditar. A ferramenta que nós temos, eu não nós, é acreditar. É ter a certeza de que Deus mais uma vez será vascaíno e vai colaborar hoje com os resultados que precisamos. Vem o julgamento do STJD e antes que diga alguma coisa, é vergonha subir? É vergonha nada. É vergonha nada. Não é vergonha porque é regra, é lei. Se isso foi um fato pontual, num momento específico do campeonato, que pode nos favorecer, você, vascaíno, vamos acabar com essa palhaçada de dizer eu tenho vergonha do meu time subir com os pontos do tribunal, se isso acontecer, que eu não sei se vai acontecer. Eu não tenho vergonha nenhuma, sabe por quê? Se fosse o contrário, Londrina, Sport, Criciúma, Ituano, tu acha que eles não estavam com um batalhão de advogados fazendo uma pressão dos cambal para o Vasco perder os pontos, como já aconteceu? Então para com essa demagogia de dizer que tem vergonha, porque é tudo modinha, tudo mimizento. Tenho vergonha o cacete que eu tenho vergonha. O Sport, segundo o árbitro, foi o responsável, como mandante, por a partida não ter sido finalizada por questão de segurança. Isso está na regra, está na lei. Está lá o artigo 19, 20, sei lá, os cambal. Não sou advogado, mas estou lá ali, acompanhei. E se isso pode favorecer o Vasco, favorece porque está na lei. Está lá. O Vasco não inventou. O Vasco não está pedindo. Foi o relator lá que apontou. Então acaba com essa palhaçada de dizer que eu tenho vergonha. Tenho vergonha o cacete. Eu tenho vergonha de ficar 2 anos na Série B, de ter há mais de 20 anos um time pavoroso, um time horroroso, um time medonho. Medonho. Que você deixa as crises mais 2 ou 3 e olhe lá para compor elenco. Não tem vergonha nenhuma. Até porque não estamos fazendo nada de errado. Porque a única coisa certa aqui são as palmas para a torcida. Que esses anos todos vem arrebentando a boca do balão com essas vergonhas todas que a gente vem vivendo. Sou positivo. Creio e tenho certeza de que o Vasco vai ganhar. De que o Vasco vai subir. De que o Vasco vai voltar para a Série A aonde é o lugar dele. E aí a história tem que ser diferente. Então nesse momento final, muita revolta, muito incômodo, muita tristeza, incredulidade perante o que a gente viu ontem. Tá na cara que psicologicamente esses caras estão derrubados, completamente derrubados. O choro do PEC no final ontem, Deus me livre e guarde, me lembrou o Castan, se vocês lembram ano passado. Nada resolvido, e olha que ontem era ano passado era um desastre. Esse ano depende só do Vasco. E aí mostra o preparo psicológico que está em baixa. E aí, meus amigos, não adianta berrar, xingar, reclamar de Thiago Rodrigues, de fulano, de Beltrano. Isso não vai resolver. Nos resta um jogo. Hoje, todo mundo na tela. Hoje pode amenizar o nosso sofrimento.
Mas, no próximo, não tem jeito. Nós temos que torcer, mandar boas energias, porque esse filme de terror vai sair de exibição, se Deus quiser. E aí a gente vai voltar a ser feliz. Valeu, galera. Saudações vascaínas. Clica aí, canal Olho no Vasco, sininho de notificação, dá um joinha se você gostou, compartilha geral. Tá doendo, foi doído, mas pro vascaíno, infelizmente, é sempre assim. Essa agonia até o final. Mas nós vamos chegar lá. Saudações vascaínas.